Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, neste itinerário que nós vamos começar a partir desta Eucaristia, no processo de sermos, não é, diante do Senhor, não é? Pessoas que abram o coração para que Ele venha com a tua graça, venha com teu amor, com teu Espírito, não é? Curar as feridas do nosso coração. Quem aqui está, não é, nessa Santa Missa, de alguma maneira não foi afetado por alguém, ou por coisas, não é? Ou por situações dentro talvez do seu casamento, do seu trabalho, não é? No relacionamento de um namoro, enfim, tantas dimensões que tocam a nossa realidade humana, que precisa, não é, de que Deus de alguma maneira venha reconstruir aquilo que em nós, né, foi ali machucado. Por isso o salmo do coração atribulado está perto do Senhor. E o Senhor sabe que o ser humano sempre vai passar por algum momento onde estaremos justamente atribulados. E se não é a graça de Deus, e se não é o Senhor que caminha ao nosso lado, nós desistimos. Nós, não é, voltamos, não é, à estaca zero. A gente não consegue, não é, caminhar à frente. E por isso, nessa Eucaristia, quero trazer alguns lampejos do que é a cura interior, para que amanhã, você que possa vir amanhã até o final deste aprofundamento, daquilo que será tratado, mas é preciso você saber de que forma Deus irá me curar e quais são os empecilhos que podem, não é, impedir que a graça de Deus aconteça. A cura interior, meus irmãos, primeiramente você precisa compreender que é a libertação do mal, ou seja, de situações que você viveu, não é, longe da luz de Deus, ou seja, na escuridão, nas trevas, e que de alguma forma causou mal no seu coração, que de alguma forma, não é, tirou a sua essência de filho, de filha de Deus, e que machucou o seu coração. E isso é um mal que talvez nós trazemos e que nós precisamos hoje, não é, que a graça de Deus nos alcance. E provavelmente, meus irmãos, cada um de nós aqui traz em sua história marcas, traumas, medos que dificultam a ação do Espírito Santo. Marcas na sua história, traumas na sua história, medos que você traz na sua história, isso pode impedir que a graça de Deus possa transformar a sua vida, o seu coração, porque você vai se fechar tanto naquela realidade que é dificilmente a ação da graça de Deus, não é, pode penetrar. Não que Deus não tem poder para isso,
Mas é preciso que você se abra a esta graça. Primeiro reconhecendo, sim, eu tenho marcas, sim, eu tenho traumas, sim, eu tenho medos, sim, eu trago decepções na minha vida, no meu coração, sim, eu trago relacionamentos estragados. É reconhecer primeiramente, é reconhecer que eu tenho essas mazelas. Para quê? Para que você seja liberto do mal, para que a graça de Deus aconteça, para que a obra do Espírito Santo, o mesmo Espírito que agiu no caos do mundo, não é, lá no Gênesis, e que tudo transformou, talvez você possa estar hoje assim, dentro do seu coração, um caos, não é? Uma escuridão, por conta dessas realidades, porque todos nós trazemos uma história, todos nós trazemos uma história de salvação, como na Canção Nova a gente gosta de dizer quando nós entramos, vamos trabalhar nossa história de salvação, porque é ali, não é? Desde lá a sua gestação, desde ali do seu nascimento, da sua primeira infância, da sua segunda infância, da sua adolescência, da fase adulta e da vida atual, existem marcas que você não trabalhar dentro da graça de Deus vai impedir com que você avance. Por que eu preciso de cura interior? Para que eu possa avançar, porque senão eu vou ficar paralisado, porque senão eu vou ficar estacionado, porque senão eu vou ficar com síndrome, né, de Gabriela, ninguém me ama, ninguém me quer. Nós vamos ficar com traumas e nós vamos trazer algo para a nossa vida que não é verdade, que não faz parte da sua personalidade. E aí nós vamos, meus irmãos, como um avestruz, né, que coloca a cabeça lá no buraco e fica lá. O mundo acontecendo e nós lá com a cabeça enterrada no buraco, porque nós temos medo de enfrentar o mundo. Quem não trabalha a cura interior não é capaz de enfrentar o mundo, não é capaz de enfrentar um matrimônio, não é capaz de enfrentar um relacionamento com amizades, porque tudo vai me ferir, tudo vai de alguma forma me afetar, e aí nós vamos ficar escravos de nós mesmos. E Jesus já disse para nós, e Paulo afirma isso, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas isso pode nos aprisionar, meus irmãos. Todos nós necessitamos de cura. Bata no seu peito e diga: eu preciso de cura. Eu necessito de cura. Esse é o primeiro passo, assumir que eu preciso de cura. Porque senão você vai viver na sua autossuficiência de pensar, não, eu resolvo tudo sozinho. O Salmo já te disse, do coração atribulado está perto do Senhor. Lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Para dizer o que? Só Jesus pode caminhar na história da sua vida, onde marcas negativas aconteceram. E aí que está o perigo, é assim, ó. Se eu não assumo que eu preciso de cura interior, muitos vão achar que não precisam. Muitos vão achar que não carregam, marcas profundas. Muitos não vão ter a coragem de dizer que nessa situação da minha vida ainda eu não me resolvi. Olha só, o fechamento. Por isso eu preciso de cura. E o que é cura interior? É onde vai mexer com as minhas emoções, aonde vai mexer com o meu consciente, aonde vai mexer com o meu inconsciente, aonde vai mexer com a minha parte psíquica. Isso é cura interior. É todo, uma gama, que está dentro da vida humana, corpo, alma e espírito. Mas é uma coisa profunda, por isso interior. Existe dentro de nós um homem interior que foi adoecido por conta desses traumas, por conta dessas marcas, por conta destes medos. Hoje você precisa se libertar disso. Então, depois que eu fizer esse retiro de cura interior, neste final de semana aqui na Canção Nova do Rio de Janeiro, eu não vou precisar mais. Não é isso. Vão aparecer outras coisas que você vai precisar trabalhar. Disso aqui talvez você não vai precisar mais, porque você vai já saber, Você já está na luz de Deus, então nisso você vai vigiar para que aquilo não te prenda mais. Mas existirá outras situações que você vai precisar, pedir cura. E por isso, meus irmãos, muitos acham que não precisam e não carregam marcas profundas. E aí, meus irmãos, a coisa mais triste, resultante de situações não resolvidas. É preciso hoje compreender o que em mim ainda eu não resolvi.
O que em mim hoje ainda eu tenho medo de tocar? Porque tem pessoas que dizem, olha, nesse determinado assunto eu não quero tocar, porque se eu tocar eu vou me machucar. Mas é preciso, mesmo que te machuque, mesmo que te faça chorar, mesmo que cause um mal-estar dentro de você, mas é preciso você colocar para fora. Deus já sabe, mas você precisa assumir isso. Você precisa externalizar isso para fora, colocar para fora. Meus irmãos, muitos têm uma visão distorcida da realidade, ou seja, da nossa própria vida. E isso, meus irmãos, indica uma falta de conhecimento. De quê? De nós mesmos. Eu me conheço, padre. Mas muitas coisas você não conhece. Estão escondidas, paralisadas, mortificadas em nós. E isso, meus irmãos, como eu disse, vai dificultar a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque você pode vir aqui, levanta os braços, peça o Espírito Santo, aí você reza, mas você não deu abertura para que realmente Cristo, por meio do teu Espírito, trabalhe aquela situação de dor que você sente. Vou dar um exemplo para você, claro. Eu nunca chamei meu pai de pai, até meu encontro pessoal com Jesus, com 17 anos. Você sabe quando eu fui chamar meu pai de pai? Com 27 anos, depois de 10 anos já de caminhada, 10 anos já comungando, 10 anos já confessando, 10 anos rezando o terço, 10 anos fazendo adoração. Eu não conseguia chamar meu pai de pai. Algo na minha história me impedia de que eu chamasse meu pai de pai, não é? De que eu dissesse para ele eu te amo, de que eu dissesse para ele, não é? Eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor. Nem bênção para o meu pai eu pedia. Você sabe como que Deus me curou disso? Interessante que eu estava em Caraguatatuba, moramos com o padre Edmilson da Canção Nova, lá na paróquia São João Batista. E no mês do Dia dos Pais daquele ano de 2007, o padre Edmilson disse, hoje você vai precisar dar este passo, porque eu já tinha falado para o padre Edmilson que eu tinha dificuldade de dizer a palavra pai, de dizer que eu amava. E aí, naquele dia, o padre Edmilson disse, você vai ligar para o seu pai hoje. Eu disse, padre, eu não tenho coragem de ligar, eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu disse, se você não dar este passo hoje, isso vai dificultar você ser padre. Você não quer ser padre? Eu quero. Como é que você vai ser padre se você não consegue se relacionar com seu pai? Se você não consegue dizer, não é, a palavra pai, você não consegue dizer eu te amo para ele, você vai dizer isso hoje. Aí esperei o padre sair, peguei o telefone, liguei, mas foi 30 segundos, rapidinho falei com ele e no final digo, te amo pai, e desliguei. O padre Edmilson saiu atrás da cozinha, não sabia que ele estava lá, escondido, e saiu pulando, vibrando, é isso, você deu o primeiro passo, agora você vai ver que como as coisas vão, não é fluir, e não é que as coisas fluíram mesmo, mas não foi por um dia por outro, foram 10 anos, mas depois eu precisei ainda dar os passos, ainda, quando eu voltei para casa eu não conseguia ainda chamar, mas eu dei aquele passo, mas eu precisava ainda dar mais passos. Você sabe como eu chamava meu pai? Quando as pessoas iam lá e disseram, seu pai está aí? Está aí sim. Chama ele lá, diz, estou chamando você lá embaixo lá. Eu não conseguia, eu chamava meu pai assobiando, ei! E ainda continuando assim, mesmo dando naquele passo. Está vendo que é uma coisa contínua, que precisa dar os passos? E aí, onde eu fui realmente liberto, e hoje, graças a Deus, eu consigo ter um relacionamento bom com meu pai, foi em Campos Goytacazes, no ano de 2015, me chamaram para pregar sobre o Dia dos Pais. Eu falei assim, mas como é que eu vou falar de pai se eu não consigo amar meu pai? Mas não, você precisa falar sobre... Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar? Eu falei, tá bom, eu vou falar. E eu indo pro grupo de oração para pregar para os pais, e ia só ter os pais lá. Cada filho dos jovens ia levar só o pai, a mãe não ia, só o pai. E aí eu fui, caminhando,
E aí eu disse, meu Deus do céu, vai dar tudo errado isso, porque eu não consigo chamar meu pai de pai. Aí eu peguei o celular, no meio da rua, e falei, eu vou ligar para ele. Eu preciso dar esse passo hoje, eu preciso vencer este medo hoje. Aí liguei para o meu pai, ele atendeu. Eu já estava 6 anos na Canção Nova, então eu estava 6 anos fora da minha casa, do convívio com meu pai. Aí eu disse, pai, feliz Dia dos Pais pro Senhor, estou te ligando, estou indo agora pregar ali no grupo, vou falar sobre o Dia dos Pais e tal. Eu queria dizer que eu amo o Senhor, feliz Dia dos Pais. Aí minha mãe do outro lado do telefone, bem, amor, o que está acontecendo? Derrubou o celular no chão, e aí desligou o telefone e falei, meu Deus, matei meu pai. Aí liguei de novo, falei, o que aconteceu? Gritando aí, fiquei assustado aqui. A minha mãe disse, seu pai passou mal, porque estava com muita saudade de você, a pressão subiu, então ele se sentiu mal. E eu achava que meu pai não me amava. Olha a ferida. Meu pai achando que eu não amava ele, eu achando que eu não amava meu pai. Aí fui para o grupo de oração. Preguei, falei, mas eu dei o passo. Eu não fui lá inventar a história. Eu estava numa luta de viver com meu pai uma reconciliação. 2020, agora antes de me ordenar diácono, meu pai nunca tinha ido num supermercado grande, que era o Açaí, né? Sempre um mercadinho pequenininho, não foi em cinema, meu pai nem em praia, acho que nunca foi. Aí eu, com vergonha de andar com meu pai, porque eu tinha vergonha do meu pai, porque ele era humilde, porque não tinha muito dinheiro, né? Eu tinha vergonha de andar com ele. Eu disse, vou quebrando esses medos. Eu fui quebrando. Aí pedi lá na Canção Nova se eu podia ficar uma semana com o carro lá no Natal. Eles liberaram, com o propósito de chamar meu pai para sair, de levar ele nos lugares. Aí eu fui com ele no Açaí. Pai, leva o carrinho, vamos fazer um churrasco. Eu que vou fazer o churrasco dessa vez. Aí do nada ele parou o carrinho. Meu filho, vamos tirar uma selfie? Você sabe o que é selfie? Aí ele pediu para tirar uma selfie, com vergonha de ir lá no supermercado tirar uma selfie. Vai, tá bom, vamos lá. Tenta lá no meu Instagram, se você quiser ver lá, Padre Ricardo Rodolfo Silva, você vai ver lá. Meu pai carregando o carrinho, sorriso tímido. Nunca tinha andado num carro assim, era uma espinha, um carro bonitão. Aí vamos tirar outra foto aqui no carro também. Tirei lá a foto com ele, selfie no carro. Aí fui registrando esses momentos. Aí ele via como eu era próximo do Padre Jonas, não é? O Padre Jonas me abraçava, tirava foto, postava. Agora no aniversário dele no ano passado, lá em casa, eu cheguei de surpresa, ele não sabia que eu ia para o aniversário. Aí minha irmã também não sabia, de última hora comprou um bolinho rapidinho para fazer ali um momento com ele. Aí na hora que eu fui tirar a foto com ele, ele disse, não, eu quero tirar uma foto como você tirava com o Padre Jonas, eu quero encostar minha cabeça no seu peito, como o Padre Jonas fazia com você. Aí meu pai encostou a cabeça, tirei a foto, para dizer, processo de cura não só para mim, mas para o meu pai também. Você percebe que nós precisamos dar o passo. Eu poderia ficar paralisado, e hoje nem padre ser padre. Por quê? Porque eu estaria preso nas marcas, nos traumas, no medo, e a graça de Deus não ia acontecer na minha vida. Estou trouxendo um exemplo, mas eu tenho outros exemplos, que se amanhã na missa tiver como eu trago. Mas para terminar, meus irmãos, o que é a cura interior? A cura interior é a cura das emoções, que a gente experimenta ao longo da vida. Eu tenho 40 anos. Muitas coisas eu precisei ser curado da orelha grande que eu tinha. Olha, agora é bonitinha minha orelha, fiz uma plástica, mas eu precisei ser curado disso. Andava de cabeça abaixo na rua, por vergonha, deixava o cabelo crescer. Mas olha para você ver, né? Minha autoestima é muito alta agora, até mais do que eu merecia. Mas para dizer, se eu não tivesse dado os passos necessários, eu estaria paralisado. Por quê? Porque através dessas experiências traumáticas, o homem interior adoece.
Então, o que é adoecer? Então, eu preciso de saúde, então eu preciso de um médico, eu preciso, não é, de um remédio. Que remédio é esse? É a graça de Deus, é o Espírito Santo. Só Ele pode transformar toda a nossa vida, toda a nossa história. Por isso, meus irmãos, deixar que o Espírito Santo agora trabalhe as marcas profundas do seu coração, porque isso causa em você um desequilíbrio emocional. Se você não curar as marcas profundas, você vai viver uma vida desequilibrada, emocionalmente falando. E Jesus veio para curar os corações doloridos, os corações dilacerados, os corações machucados. A cura interior é um processo que se inicia, meus irmãos, com a abertura do coração para que Jesus entre e cure. Abertura de coração. Se você abrir o coração hoje, seja qual for o trauma que você possa estar vivendo, o Senhor vai te curar. Como me curou? Como está me curando? Ou você acha que o Padre Ricardo já está tudo pronto? Estou pronto. Eu tenho consciência disso e vai ser até o fim da minha vida. Muitas realidades eu vou precisar deixar que Deus entre na minha vida e cure. E à medida que a pessoa traz à luz os acontecimentos da sua história, à luz de Cristo, a sua história de vida é transformada. E Jesus é aquele que é a luz do mundo, que ilumina as trevas do nosso coração e nos coloca de volta a nossa essência de filhos amados de Deus. Porque quem não é curado interiormente, até mesmo não se sente filho de Deus. Porque o pecado causa isso em nós. Por isso, meus irmãos, aproveite todo este final de semana para que Deus entre na sua história e cure, para que você dê os passos no amor, no perdão, cure os seus relacionamentos estragados, cure o seu matrimônio ali desequilibrado. É preciso muita cura para poder deixar que a graça de Deus haja na sua vida. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso, levante-se agora, vamos pedir essa graça sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós realmente, curando profundamente o nosso coração. Como eu disse, se eu não abrir o meu coração agora, já nesse início dessa Santa Missa, já nesse início desse aprofundamento, dificilmente você será alcançado pela graça de Deus. Por isso, lance fora toda reserva agora, lance fora todo medo agora, lance fora todos os traumas, coloque à luz do Senhor os seus vícios, coloque à luz do Senhor, não é, as dificuldades que você talvez tenha na sua área com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu esposo, com sua esposa. Eu não sei quais as áreas da sua vida aonde, não é, o Senhor precisa curar. Ali está, não é, 4 corações, e ali está cada coisa que pode, não é, realmente ali ferir o seu coração, o desafeto, a tristeza, a solidão, a grosseria, rancor, falta de perdão. Muitas realidades que ali estão descritas está dentro de nós, e se nós não deixarmos o Senhor curar a cada um de nós, nós vamos ser e continuaremos a ser escravo de nós mesmos. Por isso diga assim comigo: Senhor Jesus, eu desejo nesta noite abrir o meu coração para que teu Espírito Santo venha curar, venha libertar todos os traumas, todos os medos, todas as marcas profundas, do meu consciente, do meu inconsciente. Senhor, tira do meu coração, toda maldade, toda malícia, toda falta de perdão, porque tudo isso, Senhor, adoece o meu coração, adoece o homem interior que há em mim, e por isso, Senhor, muitas vezes, na minha história de salvação, eu não consigo progredir na santidade,
Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu desejo ser cheio do Teu Espírito. eu desejo ser cheia do Teu Espírito. Só o Teu Espírito pode me curar. Só o Teu Espírito pode me curar. Só o Teu Espírito pode trazer luz. Só o Teu Espírito pode trazer luz. Os acontecimentos Os acontecimentos ruins, ruins, negativos da minha história. da minha história. Eu não quero ser, Senhor, Eu não quero ser, Senhor, refém da minha história, refém da minha história, refém de mim mesmo, Senhor. refém de mim mesmo, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me. Eu dou Senhor. livre acesso Eu te dou livre acesso ao meu coração. ao meu coração. Eu quero, Senhor, Eu quero, que Teu Senhor, Espírito Santo que o Teu Espírito Santo possa curar profundamente todo o meu ser. todo o meu ser. Por isso eu renuncio, Senhor. Por isso eu renuncio, Senhor. Toda palavra maldita, Senhor, Toda palavra maldita que eu escutei, que eu escutei, talvez, Senhor, talvez, Senhor, na minha gestação, na minha gestação, no útero da minha mãe, no útero da minha mãe, onde o meu pai, Senhor, onde o meu pai, Senhor, talvez me rejeitou, talvez me rejeitou, não me desejou, não me desejou. talvez, Senhor, Talvez, Senhor, a minha mãe quis me abortar, a minha mãe quis me abortar, porque ela não me desejou, porque ela não me desejou. mas eu quero, Senhor, Mas eu quero, dar Senhor, o passo dar o passo do perdão. do perdão. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, vem com Teu Espírito Santo.